Passo a passo da galinha pintadinha. Passo a passo da galinha, ele é simples, porém eu fiz mais detalhado. Vamos ver. Primeiro, para a asa, as asas, a crista e o bico dela de cima, os olhos, eu fiz 2 camadas de feltro com recheio de forrobel. Como eu expliquei anteriormente nos outros vídeos, cortei, costurei, virei e recheei com forrobel. Se você for fazer a máquina, não esqueça de deixar margem em toda ela, se for costurar e virar. Se for casear, não tem necessidade, você vai cortar, casear, cortar o forrobel meio 5 milímetros menor e vai enfiar ele no meio dos feltros e vai fazer esse recheio com o forrobel. Então, corte as asas, caseie, recheio com forrobel. Aqui eu passei nos detalhes da asa uma costura reta, que também pode ser feito com pesponto, tá? Aqui é a mesma coisa, passei a costura e você pode fazer com pesponto. Lembrando, ela pode ser confeccionada toda à mão. Aqui eu costurei e virei para poder adiantar e também porque eu gosto do acabamento, tá? Os olhos, a mesma coisa, você vai casear ao redor e vai colocar o forrobel. Assim fica bem legal, fica um acabamento bonito. A sombra, eu costurei, tá vendo aqui? Passei, cortei a sombra, que é uma cor um pouquinho mais escura, mas esse efeito é opcional. Se você não usar a sombra, também vai ficar bonito, vai ficar legal. Então, vamos aqui. O corpo da galinha, ela é 3D, então ela faz um volume aqui na poupança da galinha, tá? Então, a primeira coisa, você vai unir as partes de trás e onde está escrito centro, que é essa parte aqui do meio, você vai cortar o rabo 2 vezes, casear, rechear com forrobel e posicioná-lo e costurar. Se você for fazer à mão, não precisa ser dessa forma. Você vai costurar no modo normal, para cima, né? De frente, tá? Só casear de frente. Não precisa costurar para virar, tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Você vai costurar essa parte aqui até o pontinho mais saliente de cima, tá? Tem um pontinho mais saliente aqui e você vai costurar até ali. E aqui até o final, posicionando já o rabo dela aqui dentro, tá? Sendo que, se você for fazer a máquina, deixe o espaço que você vai precisar para costurar. Eu uso meio centímetro. Se você não conseguir costurar muito na beiradinha, deixe mais margem. E se for no caseado à mão, não precisa deixar margem, basta fechar normalmente. Então, aqui, ó, é o rabinho dela. Como eu falei, eu cortei, costurei, virei, por isso que fez esse acabamento à máquina. Se você for fazer à mão, basta cortar, casear e rechear. Então, esse aqui é o ponto de até onde você vai fechar. Você vai pegar a parte de trás, que já vai ter o rabo aqui, do jeito que a gente fechou, e vai posicionar na parte da frente. Tá vendo? Eu estou posicionando a parte de trás com a parte da frente. Sendo assim, você também vai posicionar as asas para terminar de fechar ao redor. E também aqui a crista dela, tá? Se você for fechar a máquina, você coloque a crista, as asas e feche. Se você for fazer a mão, você vai casear normalmente
também com a asa embutida para dentro. Que é a parte de trás, o lado dela. Tá vendo? Ela ficou assim, ó, essa parte de trás fechada e aqui costurada. Se for fazer a máquina é muito rápido, tá? É bem prática. E se você for fazer à mão, caseando à mão, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai posicionar e casear, tá? Casear. Ela posicionar de um lado e do outro. Posicionar a crista e depois casear, tá? Todo o corpo, todo ao redor. Tá vendo? Daqui a costura que eu passei, que você pode também fazer a mão com o pesponto. E a parte de baixo, que é a base. Então, gente, feito isso, colocou a asa e a crista, parte para baixo. Então, na parte de baixo, eu vou pegar a base e vou aplicá-la desta forma aqui. Sendo que para ela poder ficar certinha, é melhor você alinhavar. O que você vai fazer? Vai colocar a base desse lado e colocar o alfinete. Desse lado e coloca o alfinete. E nos meios. E depois você vai ajustando, alinhavando ao redor para depois costurar. Desta maneira aqui, ó, alinhave tudo primeiro e depois você costura, para poder dar mais certinho, tá? Se não tem perigo de ficar um lado mais esticado que o outro. Tá? Aqui eu alinhavei toda em volta dela, toda alinhavada. E depois costure. Eu fiz a máquina, mas você pode fazer à mão, aplicando com ponto palito ou até mesmo com o próprio ponto caseado. Alinhavado e costurado. Depois, faça um corte de mais ou menos uns 5 centímetros para você fazer o enchimento da peça. Por baixo, no meio certinho, porque aqui você vai colar o pé e vai colar o acabamento, não vai aparecer. Depois do enchimento pronto, você vai fechar com ponto invisível. Ah, o meu aqui, ó, eu usei uma linha de outra cor, ele não ficou tão invisível assim. Mas você usa uma linha da cor que ela vai ficar. Então, feche a parte onde você abriu de uns 5 centímetros, feche com ponto invisível. Para os pés, eu vou fazer o passo a passo dos pés no vídeo do galo. Vou estar explicando direitinho como fazer os pés. Então, é o mesmo esquema dos pés do pé do galo, tá? Então, feito isso, aqui em cima eu fechei como fuxico, tá? Não usei fibra com silicone, usei fibra sem silicone, que é para perna ficar bem durinha. Tá vendo aqui? Eu caseei e fiz o enchimento. Vou mostrar lá no vídeo do galo como que faz. Tem as fotos lá de passo a passo. Tá? Aqui em cima, que eu fechei como fuxico. Vou posicioná-las, colocar cola quente aqui em cima e posicionar na galinha, tá? Então, aqui é a parte do rosto dela, antes de colar os pés, tá? Você vai posicionar as partes da cabeça dela, ou seja, vai colar a franja, os olhos, tá? É muito simples, não tem mistério, basta olhar bem aqui para você ver a posição. O olho é bem justinho com o bico, tá vendo? Fica bem justinho. Então, para fazer o bico, você vai cortar. Primeiro, vai aplicar essa parte da língua com a boca, para depois costurar e virar. Se você for fazer à mão, você vai casear as duas partes. Essa parte aqui de baixo não tem forrobel.
O forrobel é a perna na parte de cima do bico, tá? Só na parte de cima. O gogó tem um pouquinho de enchimento, bem pouquinho, só para poder dar volume. As penas é só cortar. Eu, para poder fazer um detalhe diferente, eu coloquei uma sombra, que é opcional. Você pode cortar, casear, e eu colei com cola quente. Faça o mesmo. Corte as pintas, cole com cola quente também, ou cola fria de silicone, tá? Então, lembrando, aqui são 2 camadas de feltro do bico embaixo, 2 camadas, sem forrobel. O forrobel é apenas na parte superior do bico. Os olhos têm forrobel, relembrando, a crista tem forrobel e as asas. E o rabo, tudo tem forrobel. Peguei o gogó, tá vendo, com um pouco de enchimento para dar volume. Na hora de posicionar o bico, primeiro vai colar o gogó, depois é a parte de baixo do bico, depois a parte superior e após o bico montado é que você vai posicionar os olhos e colar com cola quente também. Aqui, ó. Então, vamos na sequência de novo. Primeiro o gogó, depois a parte de baixo do inferior do bico, depois a parte superior do bico, os olhos, já primeiro você vai posicionar aqui, ó, os cílios nos olhos, depois passar cola ao redor dos olhos e colar na cabeça dela. Primeiro os cílios nos olhos e depois vai colar os olhos já com os cílios na cabeça e por último a parte preta e branquinha, que é o de luz, preta e branquinho, que é a luz. Aqui mais de perto. Tá vendo aqui? Essa parte dos cílios, ela pega por baixo do olho, por isso que tem que colar ela no olho, para depois colar o olho na cabeça. Isso é importante, essa sequência. Pregue a franja, só colada também. Pregue não, cole, com cola quente. Tá vendo? Tudo colado com cola quente. A asa eu tô mostrando aqui a costura, bem mais de perto, tá? Então, a perna, vamos lá. A perna, você vai colar com cola quente, posicionar, colocar cola em cima e colocar a galinha em pé em cima das pernas. Quando esfriar e ficar bem firme, você vai fazer ao redor das pernas com ponto invisível e depois colar o acabamento, que são essas peninhas aqui. Eu cortei 2 camadas de peninha, uma maiorzinha para ficar a sombra, tá? Então, os pés ficaram assim, bem nessa posição. Para o enchimento, use chumbinho de pesca, pequenininho, para dar mais sustentação para ela. E use o enchimento sem silicone, que faz diferença, tá? Na sola, eu usei o papel Panamá ou Paraná, tá? No Calunga está como Paraná. Então, compre o papel Paraná, recorte 2 camadas, cole na parte de baixo, para depois posicionar a parte de cima, que eu vou explicar como vazar para prender na perna no vídeo do galo, tá? Então, aqui, ó, que você também vai colar com cola quente, que é o acabamento, ao redor das pernas, que é para simular a pena, tá? O rabinho na parte de trás. Bom, eu dei a opção de você colocá-lo por dentro, tá?
mas você também pode fechar ele todo e colar por fora. Fica mais simples, mais fácil. Porém, ele não vai ficar reto, vai ficar de lado. Mas também é uma opção para facilitar. Aqui eu estou mostrando ela bem de frente, o posicionamento, tá? Você vê que ela colei o olho bem justo no bico. Então, siga bem esse gabarito aqui. Dá uma olhada, vai posicionando um por um, tá? Primeiro o bico, monte o bico, o gogó, o bico e depois coloque os olhos. Ok? Então, vamos lá. Repetindo, cole com cola quente, posicione as pernas. Faça o acabamento com o ponto invisível ao redor e depois cole o acabamento, que são as peninhas aqui em azul. Tá? Forrobel nas duas asas, crista, parte de cima do bico e olhos, que tem forrobel. A parte de baixo do bico não tem, são apenas 2 camadas de feltro. E o gogó tem enchimento.